Neste vídeo, continuarei com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. E para você que está acessando o canal pela primeira vez, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo eu estarei falando como estudar o livro de Jó. Este é o vídeo de número 21. São 20 vídeos gravados anteriormente e postados nesse canal, em que eu falo sobre o estudo bíblico. Nesses 20 vídeos eu falei sobre o livro de Daniel. E nesse vídeo de número 21 eu passarei a falar sobre Jó. Como entender ou como estudar o livro de Jó. Tem um ponto que eu quero deixar bem claro. Não tenho nenhum objetivo de criticar alguém, pessoa individual, segmento religioso ou quem quer que seja, quando eu falo em explicar, em colaborar para o aperfeiçoamento bíblico. É uma missão que recebi de Deus e que eu tenho que fazer, preciso fazer, ensinar aquilo que está equivocado, mostrando aonde existe algo na Bíblia que nós precisamos mudar, nos aperfeiçoar para termos a perfeita compreensão da verdadeira mensagem que a Bíblia nos traz. Na capa do vídeo está o título: Jó, paciente não, arrogante sim. Eu peço para você não tirar nenhuma conclusão precipitada. Eu peço para você acompanhar os vídeos. Vai ser vários vídeos que eu vou postar. Pode crer, será de 15 a 20 vídeos que serão postados mostrando por que esse título. É importante acompanhar primeiro e depois tirar uma conclusão. Porque eu entendo, há milhares de anos nós somos orientados, ensinados que Jó é um sofredor paciente. Um símbolo de paciência. Alguém que Deus fez dele um sofredor. Deus pôs ele à prova mesmo ele sendo justo. Mas a verdadeira mensagem, a verdadeira história de Jó não é neste sentido. E eu vou mostrar através de vídeos, orientando, mostrando passo a passo como entender a verdadeira mensagem que está no livro de Jó. A cada vídeo que eu postar a partir de hoje e estiver esse título, Jó, paciente não, arrogante sim, eu estarei em cada vídeo explicando o passo a passo de tudo que precisamos entender sobre o livro de Jó. E vou mostrar nesse passo a passo que Jó não é esse paciente que nós temos conhecimento durante milhares de anos. No mesmo sentido que Daniel também ficou, e no sonho de Daniel orientou, que depois de 2500 anos seria revelado a verdadeira personalidade de Daniel, também de Jó agora será revelado a verdadeira personalidade, a verdadeira história, a verdadeira mensagem que está no livro de Jó. O primeiro ponto que nós precisamos entender sobre Jó é: em que época Jó viveu? Em que época aconteceu a história de Jó? Na Bíblia Ave Maria, na introdução ao Antigo Testamento, ali está explicado sobre Jó. E o autor do livro de Jó diz que Jó viveu aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Então nós devemos entender o que aconteceu nessa época. No 5º século antes de Cristo. Então, aproximadamente, foi o tempo em que a Babilônia invadiu Jerusalém e Judá. Ela invadiu, tomou e escravizou todo o povo. Não sobrou nada. O povo foi avisado. O povo foi avisado que a Babilônia viria, fugisse, saísse. O povo foi avisado em sonho e pelos profetas. E Jó é desta época, exatamente dessa época, em que a Babilônia destruiu Jerusalém e Judá. E nós podemos ver aqui, no livro de Jó, vários segmentos de pessoas, de nações, de povo, de país, que mataram seus filhos e incendiaram
os seus bens. Agora falando sobre o livro de Jó. No sentido que nós fomos orientados, ensinados durante esses 2500 anos sobre Jó ser paciente, em que Deus equivocadamente usou Jó, uma pessoa perfeita, liberou para o demônio usar Jó apenas para fazer um teste. Se nós buscarmos nesse sentido e nós pegarmos o livro de Jó, nós vamos ver ele em 3 livros diferentes, dá para dizer, em 3 histórias diferentes. A primeira parte, se nós lermos simplesmente os 2 capítulos iniciais do livro de Jó, a introdução do livro de Jó, nós teremos uma mensagem. A partir do capítulo 3 até o capítulo 41, nós teremos a verdadeira história de Jó, em que não se põe e não se tira. E o capítulo 42, um único capítulo, que é o epílogo ou a conclusão do livro. Se nós só lermos essa parte, o capítulo 42, nós teremos outra mensagem, que eu já vou explicar como essas mensagens seriam explicadas, entendidas, quando nós dividirmos o livro de Jó em 3 partes. Agora eu vou fazer um breve resumo. Como eu já expliquei no início, serão vários vídeos. Então eu vou só, nesse vídeo, falar sobre a introdução, do que eu vou falar sobre Jó. E agora sobre essas 3 classificações de partes diferentes, em que tem a introdução, o livro de Jó e o epílogo ou conclusão. A introdução, os 2 primeiros capítulos, se nós pegarmos e só nos fixarmos, lermos esses 2 capítulos, nós classificaremos Jó como injustiçado por Deus. E nós julgaremos Deus alguém que não podemos confiar. Em que Deus, para pôr a teste uma pessoa perfeita, entregaria o demônio para fazer dela o que quisesse. Essa era a mensagem que nós temos nos 2 primeiros, na introdução. É da introdução, não é o livro de Jó. É a introdução, é o ser humano que escreveu. E nós fomos orientados desde muito tempo e não houve uma análise, um estudo diferente. Esse é o momento da mudança, de entendermos perfeitamente qual a mensagem. A segunda parte, que é do capítulo 3 ao capítulo 41. Essa é a verdadeira história de Jó. Se você quer simplesmente entender quem foi Jó, estude do capítulo 3 ao 41, aonde tem 3 amigos de Jó que falam, surge Eliú e surge Deus. Então são 5 que falam. 3 amigos que, os únicos que restaram, que estiveram no lado de Jó no sofrimento, porque os outros todos abandonaram. E surge Eliú, um jovem, que também chamou a atenção de Jó, que ele estava errado. E Deus, que também não falou que Jó estava certo. Deus falou que Jó estava falando palavras sem inteligência. Então nós oremos, esse é o verdadeiro livro de Jó, do capítulo 3 ao capítulo 41. Se você quer saber primeiro, se você vai só ler a história de Jó, então estude, se aprofunde e preste atenção em cada palavra, em que nenhum desses 5, 3 amigos, depois mais Eliú e mais Deus, esses 5, nenhum fala que Jó está correto. Todos apontam os erros que Jó fez. E o terceiro é a conclusão, o epílogo, capítulo 42. Se nós só lermos o capítulo 42, nos focarmos unicamente neste capítulo, nós teremos uma outra mensagem. Nós entenderemos daí que quando um amigo nosso tem problema, não se envolva, porque senão Deus vai punir você. Esse seria no epílogo a mensagem que está lá. Jó
ele é elevado, sua imagem é elevada e seus amigos todos são punidos por Deus. São os únicos amigos que não abandonaram Jó. Deus jamais faria isso. Deus jamais mostraria na Bíblia um exemplo de punição a alguém que dá apoio ao amigo no momento de desgraça. Mas se nós estudarmos unicamente este capítulo 42, é essa a mensagem que nós teremos, em que não devemos se envolver quando alguém tem problema, somente voltar para ele quando ele dar a volta por cima. É isso que está ali escrito, e isso não é real. Deus não é assim. Deus eleva. Cada um deve ajudar, deve dar apoio nos momentos de dificuldade. É esse o ensinamento que Deus nos dá. E Jó, unicamente, os seus amigos são punidos e Jó é elevado. Você que está assistindo o vídeo nesse momento pode pensar assim, mas então qual a verdadeira mensagem do livro de Jó? A verdadeira mensagem do livro de Jó é de uma pessoa que não aceita o sonho como orientação de Deus. Jó é arrogante em que sentido? Ele se julga superior a Deus. Se você acompanhar no livro de Jó, que é do capítulo 3 ao capítulo 41, em todos esses capítulos, unicamente Jó dizendo, falando que ele quer Deus frente a frente, para um debate frente a frente, onde ele sai vencedor, onde ele sai como uma pessoa inocente. Ele tem argumento suficiente para vencer a Deus. A verdadeira mensagem do livro de Jó é: uma pessoa tem inteligência, sim, ele se acha arrogante a ponto de se julgar superior a Deus. E ele não aceita orientação através do sonho. Jó chama o sonho de tortura. Em outros vídeos eu vou mostrar o passo a passo sobre isso que eu falei. E a revolta de Jó. Ele diz, o meu discurso é de revolta. E Jó não é o que dizem. Jó não pecou com palavras. Jó amaldiçoou a obra de Deus, o seio que lhe amamentou, o útero que lhe gerou e a noite em que ele foi concebido. Jó invocou pessoas hábeis em amaldiçoar para amaldiçoar junto com ele a noite que ele foi concebido. Isso tudo explicarei e mostrarei na Bíblia aonde está essas palavras que eu estou dizendo. Portanto, volto a pedir para você, não tome decisões precipitadas. Acompanhe o vídeo até o fim e acompanhe os próximos vídeos. Toda terça-feira estarei postando vídeos e cada vídeo terá o seu número, que de 1 até o 20 foi sobre Daniel e do 21 em diante será sobre o livro de Jó. Eu não sei aqui determinar exatamente quantos vídeos vai ser sobre Jó, mas eu digo assim, quantos vídeos precisarem eu vou postar para ficar muito claro aquilo que eu estou afirmando. Jó não é uma pessoa paciente. Jó é uma pessoa arrogante. Único personagem bíblico que não aceita orientação de Deus através do sonho.